programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Graças ao Senhor, terminamos o ano, estamos iniciando mais um ano na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria é estar com vocês e vamos pedir a Deus que nos dê um ano cheio de paz, alegria, saúde, prosperidade e muita palavra, a palavra do Senhor. E o programa Mães Amorosas, se Deus quiser, vai continuar suprindo as nossas irmãs com a pura palavra do Senhor. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, discernimento e força para seguir mais um ano na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria estamos aqui. Então vamos iniciar mais uma vez com Provérbios, hoje 1º de janeiro, graças a Deus. Deus é misericordioso. Então vamos para o nosso provérbio, o primeiro provérbio do ano e mais um texto. Sabemos que este livro que nós lemos para vocês todos os dias é o livro Dias Mais Sábios, autor Pedro Dong. Então todos os dias temos um texto curtinho para melhor compreensão do provérbio do dia. E o provérbio de hoje diz assim, 1º de janeiro, carta de intenção, o prefácio. Então, o provérbio, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Provérbios capítulo 1, versículos 5 e 6. E o texto, para nos dar melhor compreensão, um texto curto, começa assim. Salomão, filho de Davi, proferiu 3.000 provérbios de acordo com o capítulo 4, versículo 32 do primeiro livro dos reis. Grande parte dos provérbios que estão na Bíblia é de sua autoria. Certamente são fruto da sabedoria e do conhecimento que ele pediu a Deus e lhe foram concedidos. Segundo Salomão, os provérbios são para aprender a sabedoria e o ensino, para aprender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. E ainda para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Os ensinamentos específicos incluem instruções sobre a insensatez, o pecado, a bondade, a riqueza, a pobreza, a língua, o orgulho, a humildade, a justiça, a vingança, a contenda, a gula, o amor, a cobiça, a preguiça, a amizade, a família, a vida e a morte. A intenção de publicar Dias Mais Sábios é contribuir para que os filhos de Deus adquiram a habilidade para entender as palavras de sabedoria contidas nas Escrituras Sagradas e saibam como proceder no seu dia a dia apoiados nela. O desejo é que todos tenham acesso à prudência e os jovens adquiram conhecimento saudável e tenham juízo. Espero que esta modesta iniciativa possa colaborar com o crescimento espiritual dos cristãos,
com a edificação da igreja e contribuir para a vinda do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridas ouvintes, bom dia, até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, e fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça, tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz. Bom dia, amadas irmãs. Que a bênção do Senhor alcance a sua casa nesta manhã, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, hoje e durante todo o ano. São os nossos votos a todas vocês, queridas irmãs e ouvintes do programa Mães Amorosas. Senhor, nós te agradecemos por um novo começo. O Senhor sempre dá para nós uma chance de renovação, de arrependimento, de regresso, chance de pedir perdão, chance de perdoar, chance de amar. Cada dia que nós abrimos os olhos, o Senhor nos dá uma nova oportunidade para a gente acertar o passo, para a gente entrar no caminho, para prosseguirmos juntos na mesma caminhada até o reino milenar, até onde receberemos o nosso prêmio, o galardão tão almejado por todo cristão. Senhor, nós te agradecemos por esse começo de ano, o ano de 2025. Seja um ano que nos aproxime de Ti. Não sabemos o que está por vir, só o Senhor conhece a situação mundial, só o Senhor sabe o que nós vamos passar este ano. Mas uma coisa é certa e garantida: aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças e caminham e não se cansam, correm e não se fatigam, porque o Senhor é a força do seu povo. O Senhor protege a sua família e o Senhor cuida do teu corpo, que é a igreja.
Por isso nós te agradecemos por mais esse ano que se inicia, que ele seja contado na tua presença. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, ensina-nos a remir o nosso tempo, para que nós possamos estar juntos de novo, neste ano novo. Senhor, tu que és para nós o vinho que não envelhece. Senhor, é a água viva que sempre flui de nós, para nós e por meio de nós. E o Senhor tem crescido em toda a terra. Nós queremos prosseguir apressando a tua vinda. Se eu possa nos encorajar, nos fazer crescer e nos amadurecer, para que isso seja realidade em todas nós que confiamos em ti. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, provamos daquele que é rico para com todo aquele que o invoca. Ó Senhor Jesus. Muito obrigada, Jesus Cristo, nos dê um programa abençoado nesta manhã. Estamos começando mais uma leitura bíblica. E vamos começar com o livro de Gênesis. E eu quero falar um pouco sobre esse livro. Gênesis quer dizer no princípio. Este livro nos permite ver o início de uma grande variedade de realidades que moldam a nossa existência diária. A criação do universo e do planeta Terra. As origens da vida vegetal e animal, as origens dos seres humanos, homem e mulher, do casamento, a origem das famílias, das nações, da indústria, da expressão artística, do ritual religioso, da profecia e também do pecado, da lei, do crime, do conflito, da punição e da morte. O autor deste livro, desde os tempos cristãos, a autoria da Torá, os 5 livros dos quais Gênesis está incluso, tem sido atribuída a Moisés, um líder israelita de enorme influência desde o 2º milênio antes de Cristo. Embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento reconhecem por unanimidade Moisés como o autor da Torá, o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu e Deus chamou ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu.
Versículo 12. E a terra produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiro no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe servirá de alimento. E isso aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou.
Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. A formação da mulher, versículo 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que lhe desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Terminamos aqui a nossa leitura de hoje. Vamos agora aos nossos comentários. Tem um fato muito importante aqui, entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1, tem uma pausa. Quando lemos que a terra era sem forma e vazia, na verdade esse verbo era, no original hebraico, significa tornou-se, com evidências em Isaías, capítulos 14, 12 ao 21, e Ezequiel, capítulo 28, 12 ao 19, acreditamos ter um intervalo de tempo, possivelmente um grande intervalo existe entre os 2 primeiros versículos da Bíblia, durante o qual Satanás teria liderado uma rebelião no céu contra Deus. E essa rebelião
fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia. Deus não iria criar algo sem forma e vazio. Deus trabalhou por meio de um processo metódico no decurso de 6 dias. Deus deu forma. Ele fez os dias e preencheu esses dias com a obra de suas mãos, que suas mãos criaram. Ele deu forma, ele realizou, por meio de 3 atos de divisão ou separação de vários elementos da criação uns dos outros, o Senhor deu forma. E o preencher foi executado por 5 atos de povoamento dos domínios recém-criados. O abismo cheio de água, uma única palavra em hebraico, sugere um estado de criação que estava informe como água líquida. E o verbo hebraico traduzido por se movia ou pairava, usado também em Deuteronômio 32:11, sugere que o Espírito de Deus estava velando sobre a sua criação, tal como uma ave vela, cuida dos seus filhotes. Então, o Espírito do Senhor estava pairando ali, cuidando da terra, como uma galinha cuida dos seus pintinhos, Como que Deus criou? Falando. Deus fala com autoridade capaz de mudar o universo. E a ordem neste versículo consiste apenas em 2 palavras no hebraico. Outra verdade básica da Bíblia é a de que viu Deus, ele viu. Isso significa que ele está plenamente a par de tudo que acontece na criação. Escritores posteriores afirmam claramente que Deus está ciente de eventos que acontecem por toda a terra. Deus também usa o termo bom. Ele é usado aqui pela primeira vez em 7 ocorrências neste capítulo 1, para avaliar a obra criativa de Deus. Isso pode ser empregado para expressar qualidade elevada e também a excelência moral de tudo que foi criado. O universo físico é um bom lugar, porque Deus o fez. E o Eterno ficou satisfeito com a sua obra. Ele olhou e disse, bom. Viu Deus que isso era bom. Essa primeira vez em que Deus separou, ele criou 2 domínios, o da luz e o das trevas, o dia e a noite. A atividade de Deus no mundo material é paralela ao papel que ele também desempenha no universo moral, o de justo juiz que faz distinção entre aqueles que vivem na luz moral e aqueles que não o fazem. O Senhor fez essa separação entre luz e trevas. Quando Deus deu nome à luz e às trevas, ele declarou o seu senhorio e controle sobre todo o tempo. Houve a tarde. No antigo Israel e na moderna tradição judaica, o pôr do sol é o ponto de transição de um dia para o dia seguinte. Então, no versículo 5, o Senhor diz, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui o Senhor criou o tempo. O segundo ato de separação foi dividir a água atmosférica da terra terrestre. Assim, ele começou o processo de dar forma ao mundo material. A expressão, e assim foi, no versículo 7, é encontrada 6 vezes neste capítulo e enfatiza o poder absoluto de Deus sobre a criação. No versículo 8, ele criou o céu. Isso pode se referir ao envoltório atmosférico da Terra, ao espaço exterior, ou aos céus, a esfera espiritual onde Deus vive. O terceiro e último ato de Deus de separação foi criar os oceanos e os continentes.
Em seu terceiro e último ato de nomeação, Deus demonstrou, no versículo 10, a sua autoridade sobre toda a terra. Chamou Deus a terra seca, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares, e Deus viu que isto era bom. Depois vimos Deus criar, em preparação para o surgimento da vida animal e humana, Deus providenciou um abundante suprimento de comida. O ensino bíblico constante é o de que o parecido gera o parecido. Isso estabelece esse princípio para a vida vegetal. Enquanto 5 dos 6 dias inclui pelo menos um ato de criação avaliado como bom, somente o terceiro e o sexto dias possuem essa declaração mais de uma vez. Os eventos do quarto dia, que foram feitos nos 14 e 15 do primeiro capítulo, complementam aqueles do primeiro dia, preenchendo o dia e a noite com formas acabadas de luz. O sol, a lua e as estrelas são retratados como servos de Deus que cumpririam 3 papéis. Primeiro, separar os recém-criados dos domínios de dia e da noite. Segundo, marcar o tempo, para que os que adorassem o Criador pudessem guardar suas estações designadas. E terceiro, dar luz sobre a terra. Os eventos do quinto dia complementam aqueles do segundo dia, preenchendo os recém-formados domínios celestiais acima e as regiões cheias de águas abaixo. O Verbo criou. Isso enfatiza a autoridade de Deus sobre os grandes animais, sobre tudo o que foi criado. A primeira de 3 bênçãos que Deus pronunciou nesta narrativa da criação ocorreu quando Deus abençoou os animais aquáticos e as aves. A bênção é semelhante àquela para os seres humanos, mas não possui as ordens para subjugar e dominar. E no versículo 26, Deus cria o ser humano. Quando ele diz, façamos a nossa imagem, ele está se referindo a si mesmo. Imagem e semelhança são frequentemente entendidas como possuindo o mesmo significado. Contudo, alguns intérpretes sugerem que imagem se refere à capacidade de pensar e semelhança se refere à dimensão espiritual, o que seria exatamente a imagem de Deus. Uma vez que a Bíblia ensina que Deus é espírito, nossas sensibilidades morais, nossas capacidades intelectuais, nossa vontade e nossas emoções são semelhantes à de Deus. O homem foi criado segundo a sua imagem e semelhança. Deus não disse, haja o homem, mas ele disse, façamos o homem. As pessoas são os únicos seres que são criados à imagem de Deus. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, queridas ouvintes. Hoje, 1º de janeiro, graças ao Senhor, estamos aqui mais uma vez com mais uma leitura bíblica e agradecendo às nossas queridas ouvintes pela audiência e o carinho, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria todo este ano. Então vamos dar continuidade à leitura, que hoje começa com Salmos capítulo 1, Provérbios capítulo 1, versículos de 1 a 6, e o Evangelho de Mateus, todo o capítulo 1, que vai até o capítulo 2, versículo 1 a 12, começando com Salmos. O livro dos Salmos, capítulo 1, os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas,
que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora, Provérbios capítulo 1, versículos do 1 até o 6. Uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Agora vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, que vai até o capítulo 2, versículos de 1 a 12, começando com a genealogia de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Perez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo:
José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Capítulo 2. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo ele a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Bom dia. Amanhã continuaremos a leitura bíblica. Fiquem em paz e na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Riqueza, a vida da igreja que o Senhor nos deu. Sou bem-aventurado, pois tudo tem me dado, sim, lhe serei fiel. Desejo estar de pé, exercitar a fé, diz ele bem alto, eis-me aqui. Me faz encorajado, disposto, preparado para mudar, renovar a visão. Vou sair, vou lutar pela fé do Evangelho, me posicionar, vou vencer. Em Deus
seu quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Verdade versus mentira. Recebam com carinho, Taíka Saleb. No Evangelho de João, vemos que o Filho se fez carne para tornar-se a expressão real do Deus triuno. E Deus Pai se manifestou cheio de graça e de verdade no Filho. Porém, Satanás, que conhece toda a verdade, veio à Terra para causar discórdia, usando a mentira como ferramenta principal. Portanto, é de extrema importância conhecer a verdade para não cair nas armadilhas do diabo. Conhecer a verdade faz com que entendamos que o propósito de Deus é nos preparar para a sua segunda vinda e lutar com ele contra Satanás. Vemos em sua história que Lúcifer era próximo de Deus, mas seu orgulho o corrompeu e assim ele se rebelou contra o Senhor. Então imediatamente foi lançado por terra, desconectando-se completamente de Deus, que é a verdade. Desse modo, Lúcifer tornou-se o adversário de Deus, usando a mentira para atrair as pessoas para si. Ele não quer que conheçamos a real verdade. Por isso, devemos estar firmes na palavra para usar a verdade quando o inimigo vier atacar-nos. Paulo afirma: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Observamos então que o inimigo usa sinais miraculosos, prodígios e poderes sobrenaturais contra os filhos de Deus, para que estes caiam em suas armadilhas. Deus nos criou nesse universo visível e nos deu fé para termos acesso ao mundo invisível. Querido ouvinte, precisamos da simplicidade do Evangelho e nela temos que nos firmar, nos manter firmes para que o inimigo possa ver em nós a expressão do Pai e assim temer a verdade que habita em nós. Senhor, queremos estar constituídos da verdade, da Tua palavra, para não sermos enganados pelas mentiras do Teu inimigo. Dá-nos sede e fome de Ti, para termos o conhecimento da Tua vontade e não sermos levados por nenhuma sutileza do inimigo. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes, que o nosso amado Deus vai de encontro a cada uma de vocês, abençoando a sua vida e guiando vocês nos melhores caminhos. Estamos aqui nesta manhã, desfrutando desta palavra, porque o Senhor quer nos suprir, nos alimentar todos os dias e tem nos mandado, através dessas amadas irmãs, uma palavra riquíssima que nos enche o nosso espírito a cada dia. Oh, Senhor Jesus, estou aqui, Senhor, na Tua presença, para invocar o Teu nome, para Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós a cada dia.
e tem nos alimentado e tem nos suprido. Sou grata a Ti, Senhor, por cada palavra recebida, por cada livramento que o Senhor nos livra a cada segundo da nossa vida. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Neste momento, Senhor, entrego cada ouvinte nas Tuas mãos, cada irmã na Tua mão. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, guiar cada uma nos melhores caminhos. Ó Senhor Jesus, aquelas pessoas, meu Pai, que estão necessitando da Tua presença. Senhor Jesus, vai de encontro a cada pessoa num leito de um hospital. Coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre cada enfermidade. Ó Senhor Jesus, cada pessoa, Senhor, está precisando de Ti. Que o Senhor cuida, meu Pai, na área sentimental, na área espiritual, na área financeiramente, qualquer que seja, meu Pai, a situação de cada pessoa, que o Senhor entra, meu Pai, com providência, que o Senhor cuida, meu Pai, que o Senhor dá direção, que o Senhor supre as necessidades. Ó Senhor Jesus, precisamos muito de Ti, Senhor. Entregamos, Senhor, nas Tuas mãos a nossa vida. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, nos livrar, cuidar, Senhor, de toda situação. Senhor Jesus, cada ouvinte, Senhor, está necessitando da Tua presença, precisando de algo, agradecendo por algo. Que o Senhor ouve, meu Pai, cada um dos Teus filhos. Ó Senhor Jesus, entrego, Senhor, nas Tuas mãos a situação de cada pessoa. Ó Senhor Jesus, pessoas, meu Pai, está com ansiedade, está com depressão. Senhor Jesus, a situação é difícil e as pessoas preocupam, mas o Senhor é que nos livra, o Senhor cuida. Ó Senhor Jesus, seja, Senhor, com cada pessoa, nesta manhã, neste dia, guia cada um nos Teus caminhos. Ó Senhor Jesus, eu só tenho que Te agradecer, Senhor. Obrigada, meu Pai, por tudo. Amadas ouvintes, eu quero agradecer a cada uma de vocês por estar conosco até este momento. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, guia no melhor caminho e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tenha todas um bom dia. Tuas promessas e tuas